Legal. Boa tarde, gente. Hoje é dia 20 de setembro de 2025, sabadão de calor. Estamos aqui hoje reunidos para discutir um projeto de TCC do Fábio, do Alex e do grupo deles lá no curso de Psicologia na Unip São José, Campus Dutra. Isso significa que a Unip está crescendo em São José, hein? Tá crescendo, é um campus grande até, É? bem grande. Só que assim, algumas coisas a gente percebe que tem aquela lógica do ensino privado, né? Ela é grande para ter um monte de sala, infinidade de sala, mas eu não vejo que ela tem grandes preocupações em, por exemplo, extensão. Não vejo. Então, existe, é claro que existe, né? Até porque é uma universidade, eles vão ter que fazer alguma coisa. E tem projeto de pesquisa também, então a extensão é talvez muita ideia de captar sujeitos, né? Você olha para a comunidade ao redor, você olha a partir da perspectiva de que eles são sujeitos de pesquisa, né? Então você tem alguma coisa, mas a grande chamariz da Unip é ter muitas salas de aula para ter aulas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tenho ideia de quantas salas tem naquele campus lá, bem grande. Legal. Alex, o Fábio nós já conhecemos, ele faz parte do nosso grupo, é nosso amigo. Queria que você se apresentasse aí, falasse um pouco de você. Então, meu nome é Alex, eu sou estudante de psicologia do grupo do Fábio. Atualmente eu trabalho na rede pública de São José dos Campos, trabalho numa escola de ensino infantil, então trabalho com as crianças do prézinho, de 5 a 6 anos. E a gente decidiu fazer esse tema de TCC sobre projetos de vida a partir de uma conversa informal que a gente teve, a gente se perguntando qual era nosso sonho. Aí cada um falou seu sonho, discorreu um pouco sobre, e a gente começou a pensar, na real, acho que foi o Fábio que trouxe, né, Fábio, esse pensamento de o porquê que a gente tinha aqueles sonhos, né? Da onde surgiu aqueles sonhos? Como que a gente, a partir de qual momento a gente decidiu ter aquele sonho, e a partir daí a gente foi elaborando para, de fato, virar um projeto. E acho que é isso. Mas você já tem uma formação, Alex, em Eu superior? tenho formação técnica, superior não. Na escola você trabalha com o quê? Você faz o quê na escola? O cargo é agente educador, mas a gente fica ali auxiliando a professora no caso, a minha turma são crianças de 5 a 6 anos, estão tá no período de alfabetização. Então, eu ajudo bastante ela com a alfabetização, fico ali também ajudando ela a montar exercício, a fazer lá os exercícios com as crianças, olhar também as crianças para elas não se machucar, né? Quantos anos, ô Alex? De 5 a 6. Período de alfabetização? Pré-2, É né? escola pública, não? Alfabetização, né? É, Escola pública. na rede pública municipal? Isso. É que é assim, é um início de alfabetização, né? Então, assim, é bem do nível deles, né? Aprender o nome dos amigos, o nome da gente. Aí os que conseguem formulam uma Opa, deu uma frase, mas travada, não assim, sei se é fui eu. bem início de uma alfabetização. O Alex deu uma travadinha assim. Deixa eu mandar um zap para ele. Ou todo mundo travou aqui, Edvan? Alguém tá me Não, ouvindo? só eu e você que tá normal. Acho que os dois travaram. Mas primeiro travou o Cacau. Aí, ó, caiu. Eu Aí, sim. travei. Aí, Tá voltou. bem. Fui eu que travei? Você e o Você Alex. travou, depois o Alex. Mas então, eu tava falando, é o início da alfabetização e mais também a questão social deles, né? Também trabalha muito, porque é a idade que eles começam na escola, essa sociabilidade. Enfim, tudo que envolve ali o mundo infantil, né, nessa fase. Arrancar dente, né? Tudo que vocês imaginam eu faço com as crianças. Opa, alicatezinho. Não, com a mão, arranquei um dente ontem, inclusive. As crianças gostam pra Ah, caramba é? de arrancar dente. Tudo que você imagina a gente faz lá com as crianças. Brinca, rasteja no chão. Ou vamos dançar também. Dança, faz tudo. Mas quanto tempo você está nessa escola, com esse trabalho? Então, esse trabalho fez 3 anos esse ano. Nossa, bastante. É um tempinho bom. Você está com quantos anos, Alex? 25. Legal. Bacana. E gosta do curso de psicologia? Gosto muito, gosto muito. Grande Legal. acerto da minha vida aí, eu observo.
Legal. E você sai para tomar cerveja com o Fábio, não? De vez em quando, né? De vez em quando. A gente toma alguma coisa, experimenta algumas coisas, né? O melhor de um curso como psicologia é o bar, né? Ah, o melhor, Quando você sintetiza o que está aprendendo, né? Estende. Não, o bar é que a gente reflete toda a matéria que tá, teoria, prática, reflexão é no bar e ali que saem as melhores coisas. Não só da psicologia, da faculdade, como num todo, né? Qualquer curso. Porque a psicologia tem alguns assuntos mais, como posso dizer, não embaraçosos, né? Mas uns assuntos mais complexos, eu acho, assim, questão, porque é muito teórico, né? Muito teórico, muito subjetivo. Então exige uma substância para para acessar áreas do cérebro, digamos assim. É isso aí. Mas eu não Legal. acompanho o Fábio, não. O Fábio ele é mais avançado que eu, não consigo acompanhar o Fábio ainda não. Fabião é mais experiente. Fabião já tomou porra em vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo. Ó, o Fabião estava nas maiores festas mundiais recentes, o Fábio estava. Verdade. Comemorou o título da Argentina. Na Argentina, não foi? Na Argentina, é. Qual foi o outro, Fábio? Teve um outro negócio. Lula. Após do Lula. Fabião não é mole, não, rapaz. marcante. Se precisa de uma desculpa para tomar uma, ele fala, vou. Não, vou. Tem que ir da Argentina? Vou na Argentina, sem problema. Rapaz, isso da Argentina foi... Eu conversei tava fazendo aula de espanhol com o argentino. Cara, muito legal conversar com os argentinos. Assim, né? A gente começa a falar das diferenças e tudo mais. Gosto de futebol pra caramba também. E eu falei desse dia. Ele foi engraçado de como que eles lembram, né? A riqueza de detalhes de algumas coisas. Falei, cara, que legal, né? Pô, relembrar esse dia. Aí vou falando para eles, mostrei algumas fotos aqui para ele. O cara fica arrepiado, porque foi um dia realmente. Eu guardei na. Isso aqui é Argentina, né? É o dia da final. Ah, é? Isso aqui é o dia da final. Peraí, mas 18/12? Ah, a Copa foi no fim do ano, né? Aqui tem gente que fala que é 1812, eu falo, aí tem a abertura de Tchaikovsky, 1812, eu falo que é a isso que eu ia abertura falar. Descobrir o que rolou. Aí falo, é a abertura de Tchaikovsky, depois você procura lá, você vai ver que é legal. E a família real estava aqui há 4 anos. Alguma coisa deve ter acontecido também. Alguma coisa deve ter acontecido. Tem que procurar. O que aconteceu, meu? O chat GPT responde tudo. Boa. Dá para você fazer uma pesquisa. Você tem sofrido, Cacau, com o chat GPT? Só uma curiosidade. Não. Eu estou agora percebendo que os grupos do TCC estão usando. Mas eles estão sabendo usar. Então, assim, que nem ontem eu tive orientação de TCC e o texto... Ih, Cacau travou. Edivan? Tô aqui. Só eu assim, ó. O deles que tá travando, por algum motivo. Ou é a gente que trava. Não, voltei. Voltei. Então, o que eles estão conseguindo fazer? Eles estão conseguindo alimentar o GPT com informações necessárias para sair o texto que se encaixa. Então, o capítulo Metodologia ficou muito bom, e é a metodologia que a gente tinha discutido mesmo. Então, ficou legal. Agora, o que eu lamento, eu não tenho como não permitir isso, enfim. O que eu lamento e falo para eles, o problema é vocês nunca aprenderem a escrever. Né? É verdade. É uma limitação. Então, assim, não sei, cara, eu fico assim, sem saber direito o que achar disso, coibir, não sei, é difícil, sei lá, não sei. O que eu digo para eles, você tem que saber o que está no seu trabalho, porque o nosso trabalho agora de banca, de TCC, vai ser mais rigoroso, no sentido de aprofundar a compreensão do texto.
E não aquela coisa que o cara lembra lá e ele começa a improvisar, lembrando... Aí ele lembra de alguém que falou não sei o quê, ele entra nessa fala do cara que ele entrevistou lá e ele fica naquilo lá. Eu acho que a gente vai ter que ir no texto. Acho que é uma boa. Eu vou falar que, assim, a gente usa bastante. Porque acontece o seguinte, né? E aí acho que é uma reflexão, assim, para a forma de ensinar, né? Acho que vale a pena essa reflexão da quantidade de coisa que se pede, às vezes, para a gente tem muita coisa para se fazer. Muita coisa. Sim. E às vezes a gente entende, eu entendo que é algo apenas burocrático. Não vai ler, aquilo que eu escrevi ali não vai servir para leitura, para uma reflexão, para uma discussão, não vai servir para nada. Esses aí, ChatGPT na veia. Eu já aprendi também. Eu tenho recebido relatório de estágio que eu também tenho certeza que é do GPT. Não, eu já tô craque já. Olha, esse é ChatGPT. Eu já percebo já. Tá na escola também, né? Antes a revisão dos pareceres de conselho era uma revisão que eu ficava lá. Senhora, que coisa loucura. Agora acabou. Graças a Deus. Não, então, eu acho que tem coisa que nem a Alessandra, ela queria fazer um trabalho na escola que ela já tinha feito antes, era uma gincana, eu não me lembro, com palavras cruzadas, alguma coisa assim. E que ela gastava um tempo fazendo aquilo. E ela jogou aquilo ali, pluf, veio pronto em segundos, e ela usou aquilo para... Então, aí é um uso de uma coisa intermediária. Ó, eu preciso disso para fazer aquilo lá. Se eu for fazer isso aqui, eu vou gastar 3, 4, 5 horas, 2 dias para conseguir fazer isso aqui. Que não é prioritário, porque eu estou querendo organizar uma atividade, eu estou pensando na atividade, que se eu tivesse isso num livro pronto, eu usaria isso num livro pronto. Sim. Então, aí eu uso lá para produzir aquele troço, aquela ferramenta para eu usar em aula. E aí, realmente, fica muito mais interessante, porque aí você traz para a tua aula uma coisa que você bolou e que você não gastou, você não perdeu 2, 3 dias para organizar a ferramenta, né? Eu estudei espanhol, assim. Quando eu fazia os exercícios que ele me passava, aí eu corrigia no ChatGPT e pedia mais exercícios. E aí ele começava a escrever comigo, falava, não fala comigo em português, fala comigo somente em espanhol. Aí ele começou só a falar comigo em espanhol, começou a escrever. Que eu tinha feito uma aposta com o Alex no Mundial de Clubes, eu falei, Alex, o país do time que for campeão do mundo, eu vou estudar a língua, beleza? Só não vale inglês e nem português. Chelsea Ganhou ganha. a loucura do Chelsea. Falei, cara, tem música. Mas é isso, né? A gente tem que aprender o que vai fazer aí, né? Eu fiz um pré-projeto de pós-doc lá para a IASH, para o curso de estudos culturais. E aí eu fui dando as informações e ele foi fazendo um projeto. Edivan é só nós aqui, hein? Eu acho que sei lá o que está acontecendo. Eu estou caindo aqui. Os referenciais teóricos, então eu fui dando certos conceitos e ficou interessante. Agora eu preciso trabalhar nele mesmo para entregar, que eu tô afim. Vai começar aquele curso de pós-graduação, viu? Começou hoje. Ah, que legal você conseguiu Mais escrever. de 2.000 inscritos Nossa. em toda a América Latina. Em toda a América Latina. E aí, o Alessandro me convidou para ser orientador. Nós estamos, eu não sei em quantos orientadores, mas da América Latina toda. Caramba. Muito legal. Muito legal. Ninguém vai ganhar absolutamente nada para essa pós-graduação. Nenhum dos professores. Nossa. E vai ser muito interessante. Estava assistindo agora, começou hoje a aula magna. Eu assisti 1 hora de aula magna e parei para a gente entrar aqui. Mas, pô, vai ser muito legal. Mas vamos lá, então. Acho que seria legal vocês começarem apresentando
apresentando as ideias, o que vocês pensaram. Depois o Edivan e eu, Você conseguiu fazer a leitura, Edivan? Sim, sim, tá tudo anotado aqui, ó. Ô, louco. Boa. Destrinchou mesmo. Legal. Então vocês fala a ideia de vocês, porque às Tá. vezes a gente vê a diferença entre a ideia do que vocês estão falando e do que está lá no texto, né? Tá, a gente tem uma apresentação aqui, eu vou compartilhar a apresentação. Tá. Agora, como é que eu vou aqui, hein? Peraí. Ó, eu vou desligar minha câmera. Nem sei como é que Aí. precisa. Ó, então, o projeto de TCC ele tem o nome de Juventude e Projeto de Vida, uma análise a partir do materialismo histórico dialético. Tá? O grupo está presente aqui, o Alex, né? Eu, Fábio, Ingrid, João Pedro e a Maria Júlia, infelizmente não puderam estar aqui por compromissos aí, né, de estágio, por exemplo, que é bem sábado também, então, infelizmente, eles não puderam estar aqui com a gente, tá? O Alex adiantou nessa conversa informal que a gente teve, né, nós somos um grupo aí formado por estudantes do 7º, 8º semestre, e aí entende-se que aí é quarto, quinto ano, né? Quarto, quinto ano. Terceiro e quarto ano, né? Da Unip aqui de São José dos Campos, e a ideia do projeto saiu muito de uma conversa informal, né? Falando sobre o que se quer da vida, né? Então, a gente estava se perguntando isso, né? E aí, o que vocês querem? Quando vocês se formarem? Porque vocês entraram na psicologia e tudo mais. Isso a gente foi fazendo questionamentos em relação a isso, a projetos de vida que cada um estava falando ali, né, nessa roda de conversa. E foi aí que a gente se questionou também, né, em relação à trajetória dos jovens ali presentes na nossa sala, né? E quanto desse projeto de vida que a gente estava falando informalmente e que a gente via também dos nossos colegas de sala, eles falando sobre o que eles querem da vida, a gente se perguntou, tá, né, o que aquilo tem dos atravessamentos da sociedade, né? Será mesmo que numa ideia tão romântica, né, de sonho, né, aquela ideia de o que você quer ser quando crescer? Quando aquela criança responde aquela perguntinha na escola, muitas vezes com desenho, muitas vezes um tema de redação, será que o que ele escreve ali é somente uma questão individual, né, genuína do ser, né, do indivíduo? Ou ele está marcado ou não, né? Está marcado por atravessamentos que fazem ele sonhar com aquelas perspectivas de vida e não fazem sonhar outras, né? Então, no nosso caso, a gente se perguntou, enquanto estudantes ali do curso, por que escolhemos a psicologia e não escolhemos outros cursos, né? Porque alguns dos nossos colegas de escola, do ensino médio, não estão lá, estão em outros locais, né? Quais são os sonhos da juventude que estão sendo tecidos por aí? E quais são os atravessamentos que esses jovens, quais atravessamentos da sociedade capitalista estão no sonho desses jovens? Vai lá, Alex. Sou eu ainda? Não, sou eu ainda. Você ainda? Eu já falei um pouco aqui, né? Nessa ideia né, então, a pergunta de o que se quer ser, né? O que se quer ser quando crescer, né? O que tem de singular da trajetória de vida, e para a gente entender todo esse processo, esse questionamento levantado inicialmente, entendemos aí que é preciso olhar para, principalmente, tomando como ponto de partida ali o materialismo histórico dialético, né? Que ele vai nos permitir ir na raiz do problema, na raiz da pergunta, que é olhando objetivamente a realidade material, e como se estrutura essa realidade para ver como que esses sonhos estão sendo moldados, pensados por esses jovens. Agora é tu. Agora sou eu já? É. Então, como o Fábio disse, a gente vai analisar os sonhos da juventude através da ótica do materialismo. A gente primeiro traz essa questão do que é a juventude, né, no materialismo.
a gente não quer trazer essa questão biológica, né, de juventude como sendo a partir de uma idade X até uma idade Y. A gente quer trazer um conceito de o que é juventude, de qual idade até qual idade que é, como que se diz o que é juventude, né? Para não colocar numa caixa, numa determinada faixa, e analisar só aquela determinada faixa a partir por uma idade, mas sim a partir da relação que aquelas pessoas vão ter, e não se dizer que um é mais jovem ou outro é menos jovem, mas o que é ser jovem numa sociedade em que a gente vive, sem ser uma questão biológica, apenas a questão da idade. E, através disso, analisar a juventude e o que é o querer ser dos jovens. O Fábio até destaca aqui o querer ser. O que eles desejam, o que eles querem ser, o que eles querem ter. Né? Através dessa relação em uma sociedade capitalista, o que é o ser. Né? Às vezes, esse busca do querer ser está atravessado por um monte de coisas, de vícios que a gente aprende desde cedo. Um monte de coisas que a gente acha que quer ter, acha que quer ser. Muitas vezes o querer ser é ter algo, né? Não necessariamente o ser algo. E a gente vai trabalhar essa questão para analisar quais os sonhos, no caso, sonhos de questão de projetos de vida, e o porquê desses projetos de vida. E qual é a realidade, qual o contexto desses jovens para eles chegarem nesse projeto de vida, né? Pode passar, Fabião. Próximo, por favor. Aqui é o objetivo geral, que é investigar e analisar os projetos de vida da juventude sob a ótica do materialismo histórico dialético. Desculpa, gente, só meu pai veio... Não, meu pai veio passar uma informação para mim aqui rapidinho. Mas, enfim, o objetivo geral é esse. O Edvan tá aí, né? O objetivo específico é levantar os projetos... Peraí, gente, só um segundo aqui. Desculpa, gente, que eu tinha pedido para ele uma coisa e ele voltou agora. Mas então... O velho palestrino tá perdoado. E ele é palmeirense também, obviamente, né? Enfim, os objetivos nossos são esse, o objetivo geral é esse. O específico, a gente vai analisar, levantar os projetos de vida como jovens estudantes, ensino médio, e projetam sua profissão, ocupação, relacionamentos e desejos. Então, a gente vai analisar não só os projetos de vida na questão profissional, mas também nessa questão de relacionamentos, questão de ocupação, questão de desejo. E a gente vai também identificar a realidade que esses jovens vivem, como eu disse, o contexto que ele está inserido, o quão disso é impactante para que ele consiga construir esse projeto de vida, na questão tanto do desejo, quanto também depois na elaboração e na construção de uma possível realização. A gente vai analisar essas questões e desvelar aspectos relacionados à função social da escolarização na modulação de projetos de vida. Ou seja, a gente vai ver o impacto da escola na vida desses jovens, na questão do projeto de vida. Porque a escola é muito impactante, né, na vida do jovem em relação à sua construção como ser. Então é impossível tirar dessa equação a intervenção da escola, a influência da escola na vida do jovem para a construção desse projeto de vida. E, como você mesmo disse no começo, antes da gravação, Cacau, num projeto, num modelo de escola que a gente vive hoje em dia, como falar de meritocracia, né? Então a gente vai analisar todo esse atravessamento para entender como se dá o projeto de vida dos jovens. Pode passar, Fabião, por favor. Questão problema. Como o capitalismo e suas estruturas de poder arquitetam os projetos de vida, influenciando as respostas dos jovens do que querem para o seu futuro. Como já tinha dito um pouco antes, a gente vai fazer uma análise a partir da sociedade capitalista, que é a sociedade que a gente vive, sociedade na qual a gente está inserido. E é importante entender como que o capitalismo como que o capitalismo e suas estruturas vão influenciar esses projetos de vida. Porque a gente parte de uma premissa em que, como posso explicar? Em que o jovem ele vai ter um projeto de vida, mas esse projeto de vida vai estar muito vinculado ao que ele, ao contexto que ele está
e o contexto que ele observa que ele pode chegar, e também o que ele observou dos pais dele, dos antepassados dele. Tem até um texto que a gente traz de um artigo, que eu não me lembro exatamente qual que é a referência, que eles falam que geralmente os jovens pobres tendem a repetir as profissões do pai ou da mãe, ou repetir algum tipo de ciclo, seja em questão de relacionamento ou em questão profissional. Muito atravessado por isso. Porque a sociedade, as estruturas capitalistas, eles não obrigam, não forçam, mas de uma certa forma eles moldam para que você não consiga sair dessa arquitetura, entendeu? Pode passar, Fabião. Tem um negócio aqui na minha frente, não consigo ler. Aí os 3 principais tópicos até agora, a gente pode colocar outros, pode mudar o nome deles, né? Mas até agora o conceito de juventude, como eu disse lá no começo, a gente vai analisar através de uma análise sociológica o que é juventude, o que se dá por juventude, né? E também é um conceito que muda, que há um tempo atrás juventude era um conceito, hoje é outro conceito. Hoje, especificamente, contemporaneamente, já se discute um outro conceito de juventude, até um conceito de adolescência mais tardia já é discutido também. A gente vai analisar a juventude no Brasil, porque, né, nosso TCC é sobre a juventude brasileira, então é importante entender o contexto brasileiro, o contexto, e também o Brasil tem vários contextos, né, vários Brasis, mas entender o contexto da realidade da galera que a gente vai analisar. E também, como eu disse, da escola, a gente vai pesquisar e buscar entender sobre a escolarização e a promessa de um futuro. Qual a função da escola? Então, qual que é a função da escola nesse projeto de vida dos jovens, a não ser uma questão profissional e técnica, né? A escola, a gente está observando também que ela está partindo para um lado cada vez mais tecnicista, né? Escola técnica. Então, a gente vai analisar isso de o que a escola promete de um futuro. Qual que é a função da escola? Será que é só esse projeto técnico? Só essa questão do você estudar para aprender uma técnica para exercer essa função, sabe? A escola não precisa mais buscar o ser desse jovem, o que ele quer ser, qual que é o potencial dele. A gente vai analisar essa questão também, porque, como eu disse, a escola é um dos pontos principais na vida do jovem. Fabião, pode passar, por favor? Aqui é a metodologia. A metodologia a gente ainda não tem uma definição. A gente está analisando porque uma pesquisa qualitativa envolvendo menores de idade é um pouco mais complexa, né? A gente até queria ver a possibilidade, se alguém que trabalhasse com jovens fizesse uma dinâmica, uma atividade na qual falasse sobre esse tema projeto de vida e fazesse um trabalho ali para eles escreverem algo sobre, e a gente fazer uma análise documental desse tipo de projeto, para ser algo mais direto. Aí a gente poderia entrevistar, uma entrevista qualitativa através desse professor apenas, para ver a visão dele, para ver o que ele achou, qual que é a perspectiva dele em cima dos jovens, da escola, enfim. E a metodologia é isso, até agora. Pode ser que mude também, tudo pode ser que mude, vocês perceberam, né? Tudo. E as referências bibliográficas, né? E é isso, a gente queria agradecer vocês também por disponibilizar o tempo, como o Cacau falou, estava na aula, disponibilizou o tempo aí para vir falar com a gente. Edivan também está aqui presente com a gente, com certeza. Num sábado de um dia lindo desse, consigo pensar 78 coisas melhor para vocês estarem fazendo, mas obrigado aí pelo tempo de vocês. Valeu, Alex. O Edivan estaria pescando, viu? Aí, ó, meu pai e o Edivan já irmãos já. Legal. Muito bom. Parabéns aí para vocês. Edivan, pode começar. Vamos lá? Legal, li o trabalho de vocês, fiz bastante anotação. Você, Fábio, conhece, ou Alex, não sei, conhece o Repur, ou a Repur? Eu nunca lembro direito se a sigla é masculino ou feminino, que é ali o grupo da Federal que tem a UFABC, também tem o pessoal da Unicamp, que discute sobre a escola pública e a universidade. É um grupo de pesquisa. Não, eu não conheço, Edmund. Porque eles vão trabalhar bastante. Tem aí, eu vou fazer a indicação para vocês do... Como é que é a sigla, Edivan? REPU, R-E-P-U.
Tô anotando. REPU. PU, isso. Escola Pública e Universidade. Vou anotar aqui. Repor. Que é um dos pesquisadores que trabalha bastante essa coisa da BNCC, dos estudos que tem ali a partir do novo ensino médio, é o Fernando Cássio. É um dos pesquisadores. É um pesquisador bem jovem, inclusive. Inclusive, um dos textos lá, Existe Vida Após a BNCC, que eu trabalhei com os meninos do PIBID, foi do Fernando Cássio. Conseguiram achar? Sim. Já peguei aqui o site, já. Já pus aí. Então, aí ele vai trazer bastante essa questão do novo ensino médio, como é que acontece todo esse ordenamento, como é que isso foi pensado, todas as instituições que estão envolvidas. A gente sabe que o sistema financeiro está por trás disso, que está lá atrelado com as questões do Banco Mundial, do FMI. Seria bacana trazer essa contextualização no texto de vocês, até para dar esse cenário dentro do processo do capitalismo, né? E aí vocês buscarem essas informações. O Fernando Cássio, eu acho que é um início aí para vocês estarem conversando sobre isso. Uma coisa que eu acho bacana também, se vocês conseguirem, tem um outro autor, se quiser depois eu disponibilizo um texto deles, que é o João Bernardo. Ele traz, tem esse livro aqui, ó, Estado, a Silenciosa Multiplicação do Poder. E aí ele vai trazer uma questão sobre o Estado amplo e o Estado restrito, que aí também seria bacana para vocês discutirem. O que é esse ordenamento do Estado amplo, aquela macroestrutura, e aonde se chega isso no estado restrito, que aí entra a concepção da escola, o que a escola vai trabalhar em cima dessas políticas públicas, porque o trabalho de vocês vai ser em cima de uma política pública que é federal, que é a BNCC e o novo ensino médio. Né? Então, tentar fazer essa estruturação macro e depois chegar lá no micro até ali a pesquisa junto aos Como que é o estudantes. nome do autor aí que você falou? Tipo, João Bernardo. João Bernardo. Estado Consegue ver? A silenciosa multiplicação do poder. Isso. A Silenciosa Multiplicação do Poder, é isso? Isso. É um livro bacana, é um livro que ele vai trazer bastante concepção do que é ali os mecanismos de poder, enquanto Estado regulador, e, ao mesmo tempo, aquele Estado que ele também sofre uma coerção. Ele vai falar que a figura do Estado não é uma figura neutra, é uma figura que ela está enviesada, ora no campo do capital, ora para uma possível aplicação de políticas sociais. Então, seria legal tentar ver alguma coisa nesse sentido também. E uma coisa que eu fiquei pensando no trabalho de vocês falam dos jovens, mas aí eu não sei se o recorte de vocês é final do ensino fundamental ou se já está no ensino médio, esse processo de pesquisa de vocês. Quer responder, Alex? Pode responder, Fábio. A gente já pensado inicialmente no final do ensino médio. Por quê? Terceiro ano? Ou ensino médio, porque Tá. a questão a questão da finalização do ensino médio leva obrigatoriamente começa a trazer reflexão do que ele vai fazer depois da escola, né? O ensino fundamental, não que as respostas não são válidas, são genuínas, né? Também é uma possibilidade, mas a gente entender que o ensino fundamental, com uma perspectiva da escola, ela está muito ainda há um caminho a se percorrer ali pela escola. É provável que o dilema maior do que ele vai ser do que ele quer ser, dos sonhos, dos projetos, do que ele pensa para a vida, é o estudante do ensino médio que ele vai ter isso mais presente. Tá. Então, seria legal também trazer isso para a gente que está lendo, para a gente ter clareza aí do recorte de vocês. Vocês falam que o projeto de vida, ele copta um sonho. E aí vocês trazem lá o Freud, aí vocês trazem dois autores também, Pompeia e Sapienza, não sei se é esse o nome, explorar bastante essa questão, porque
como é que isso é cooptado? Como é que esse sonho é cooptado? É através das subjetividades que vocês falam, porque quando a gente pensa na questão do neocapitalismo, a gente sabe que a função do grande capital é justamente fazer o sequestro das subjetividades. E aí vocês estão trabalhando nessa questão dessa perspectiva de se alçar subjetividades. E aí eu fiquei confuso, não sei se acaba dando uma contradição, né, nessa questão dos sonhos de vocês, quando vocês trazem essa questão das subjetividades, né? Posso fazer uma consideração rapidinho? Pode? A ideia é que a ideia é que quando está falando, provavelmente nessa parte do texto está justificando a ideia do sonho, o que é sonho, né? O que pode ser entendido como sonho. E ali a gente quer distanciar dessa perspectiva do sonho onírico, que é o sonho do Freud, né? Então Freud vai ter um livro famoso, que acho que é a análise dos sonhos, uma coisa assim. Não A é esse interpretação, sonho, né? a interpretação dos sonhos, onde ele vai falar muito dessa, sonhei com abajur, né? E aí o que significa esse abajur para essa pessoa, lá. Não é isso que a gente vai entrar. E a do Pompeia e Sapienza, ele vai trazer numa perspectiva mais da fenomenologia, onde vai falar, né, da ideia daquele sonho mais genuíno mesmo, aquele sonho que, ó, na minha leitura, é um sonho mais romantizado e às vezes até ingênuo na sua fala, que ele vai entender mas é bonito, é um texto muito bacana, é um texto muito gostoso de se ler. Ele vai falar que a perca, quando você perde o sonho, você esquece o sonho, você vai perdendo um pouco daquilo do seu ser. Então ele traz uma proposta de você resgatar, de você voltar, né? A ideia da fenomenologia é voltar às coisas mesmas. Então você conseguir retornar, a entender ou mesmo ressignificar aquele sonho é importante. Ele vai trazer isso. E não é nessa perspectiva que a gente vai querer falar, né? Que há essa possibilidade de interpretar sonho, mas a gente está querendo interpretar sonho a partir do projeto de vida. Né? Quando a gente escrever sonho no decorrer do texto, a gente está falando a partir de projeto de vida, não exatamente desse sonho que eu acabei de falar. Tá. Lá na página 4, vocês trazem a citação de Mello e Salles. E aí, o que leva a entender é que há necessidade de se ter um esforço pessoal. E aí depois eu posso também falar para vocês, separar aqui o autor que traz sobre isso, a questão o que a gente hoje discute, que é o esforço pessoal a partir da teoria do capital humano. Que é o que acontece? Você retira o papel do Estado como esse mantenedor de política social, por exemplo, aí, inclusive a questão da educação, como sendo pública ali e de cunho universal, e você traz uma condição de individualidade, que aí interessa, por exemplo, a questão de se trabalhar o projeto de vida a partir da ótica neoliberal, porque aí a pessoa vai ser obrigada a se manter ali com seus conhecimentos em dias para responder a uma determinada demanda de mercado ali de forma mais imediata. Hoje, por exemplo, a gente discute o tempo inteiro que Agora acho que foi o Edvan que caiu. Eu tô aqui, hein? Tô aqui também. Cadê o tchau ali? Foi se despedindo. Deixa eu tirar uma foto desse momento com o Edivan aqui dando um tchau. Olha lá. Pode dar tchau também, com homenagem. Tchau, coletivo. Eu estou mandando no grupo aqui, Fábio, depois você compartilha com O Alex. o Então, Alex. por favor. O Edivan foi mesmo? Bom, aí se quiser fazer algumas considerações, Cacau. Tá, vamos lá. Assim que ele voltar, ele retoma. Bom, a começar pelo título, eu acho que vocês tinham que substituir. Materialismo histórico dialético vai ficar muito pesado para essa discussão, porque
vocês falam ali em cidadania, em direito, tudo isso precisaria historicizar, fazer uma discussão mais ampla. Eu acho que vocês podiam chamar de um olhar crítico, porque aí você traz o Heidegger lá, que você trouxe, tem uma citação dele, né? Você traz a coisa da fenomenologia, você amplia um pouco e torna o negócio menos formal dentro do campo do materialismo histórico. Acho que você, claro, tem que usar, deve usar, e eu acho que essa questão do sonho, como vocês estavam falando aí agora, né? O sonho é o que move a vida, né? Você falou do autor que falou que sem sonho a gente morre, né? Bom, isso está praticamente em todos os filósofos, né? Nietzsche, Marx, enfim. Porque a praxis, o que é? Eu sempre agi com uma finalidade. Então, o sonho, ele é uma finalidade. Então, sem dúvida nenhuma que o sonho, naquele sentido, acho que o trabalho de vocês, aquela discussão que vocês trazem do sonho do Freud, está meio fora, confunde o trabalho. Porque quando eu comecei a ler, eu estava entendendo o sonho como assim, a visão que o sujeito tem, o que eu quero ser. Aí, de repente, vocês entram numa discussão do sonho, que o sonho é aquilo que está repreendido e não sei o que tal. Então, acho que isso confunde um pouco. Acho que se vocês acharem algo, uma citação, uma passagem do Freud ou de alguém da psicologia, da psicanálise, que fale sobre esse sonho que nós estamos falando, que vocês estão falando, e não do sonho dormindo, que vai trazer coisas do inconsciente e tal. Acho que seria interessante. Acho que, principalmente, pensar numa abordagem crítica, na qual inclui um olhar sobre o materialismo histórico. Sem dúvida. Opa, está de volta aí. A minha internet desconectou, não sei o que aconteceu aqui. Manda abraço, pode continuar, Divan. Não, então, aí trazer essa questão da teoria do capital humano, que ela, basicamente, ela permeia toda a BNCC e ela permeia aí essa nova forma de analisar o projeto de vida, a inserção. Seria legal falar da quantidade de horas que tem, se eu não me engano, é a lei, quando vai se discutir o novo ensino médio, acho que é a lei 13.415, de 2017, que aí vai falar do novo ensino médio. Deixa eu ver se eu tenho mais umas coisas aqui, aí qualquer coisa o Cacau também vai passando, que eu acho que aí a gente vai discutindo. Mas é isso, eu vou, para até não ter problema de cair aqui, é isso. Uma outra coisa que eu acho interessante, vocês trazem lá nos objetivos, profissão, ocupação. Quando a gente traz essa questão do novo ensino médio, parece, o que me leva a crer aí, é que eles estão mais preocupados com o aspecto da ocupação do que com a profissão. A profissão entra naquela questão de você ter que se mantendo ali dentro dos cursos, fazendo curso, etc., que é a teoria do capital humano, e a ocupação mais voltada para essa questão do mercado de trabalho mais imediato, somente o mercado de serviço. E aí não sei se essas duas palavras elas cabem, ou se não, usá-las, mas para justamente dar porrada através do materialismo histórico que vocês querem discutir. E é isso, eu vou dar mais uma olhada aqui, aí Cacau vai complementando, Tá. E aí a gente vai discutindo. Beleza, eu comecei a falar um pouco aqui, Edivan, enquanto você ficou fora, eu estava falando que eu acho que a ideia de fazer essa análise a partir do materialismo histórico é muito pesado, que eles podiam aliviar isso e trazer para um olhar crítico. Porque aí o olhar crítico, você não está fechado com ninguém, você está olhando do ponto de vista da crítica social. Então, eles têm, você vê, eu acho até que vocês têm mais citações fora do marxismo do que dentro do marxismo, né? Então, jogar para o crítico, acho que fica melhor. Porque
por exemplo, a questão neoliberal, eu acho que tinha que entrar no trabalho, eu penso, porque é o movimento do capitalismo, né? Nós estamos numa fase do capitalismo neoliberal, um capitalismo rentista. E você lembra bem que nós ficamos sem café por causa do capitalismo rentista, né, Fábio? Nós ficamos. Você estava lá ainda, não estava? Aliás, não, tinha saído. Dizem as más línguas que foi você que ligou, fala, escuta, os meus rendimentos não estão chegando e nós estamos montando um negócio de café aqui para professor. Que história é essa? Precisa. Tá de casa, café tá de casa. Então, esse capitalismo, modelo que a gente vive agora, e que virou piada para a coisa dos direitos trabalhistas, viraram piada para uma parcela da juventude, né? Que acha que... Porque o que significa carteira assinada? Eu ganhar um salário mínimo, trabalhando 6x1 e tendo que fazer hora extra numa coisa que eu odeio. Então, para essa juventude, isso que é uma carteira assinada. Agora, para quem tem a carteira assinada e é um profissional que está numa profissão, numa função que é reconhecida, importante para a empresa e tal, é óbvio, não tem dúvida que ser CLT é a melhor coisa que tem, né? Enfim, agora, tudo isso está comendo o cérebro da juventude. Eu fiquei pensando aqui no trabalho que vocês colocaram. Quer ver? Deixa eu abrir aqui as observações que eu fiz. Eu vou compartilhar aqui para mostrar para vocês. Cacau, posso só falar uma outra? Pode, vai lá, vai lá. Tem um texto também do Alisson Mascaro, não sei se você conhece, Estado... Sim, excelente. E aí ele vai trazer também essa questão da não neutralidade do Estado. É muito legal esse texto dele. Se vocês quiserem, eu posso... E fui eu? Não. Não. Foi, Edivan. Edivan. Então, eu vou abrir aqui o texto para eu ir mostrando para vocês algumas observações que eu fui fazendo. Ele traz assim, ó, o Estado é um derivado necessário da própria reprodução capitalista. Essas relações ensejam sua constituição ou sua formação. Então, é muito bacana esse texto do Alisson. Se quiser, eu posso também passar para vocês. Qual que é o autor, Edivan? Alisson Mascaro. Leandro Mascaro. Perfeito. Muito bom, muito bom. Ó, vamos lá, então, aqui. Quando começa aqui já no primeiro parágrafo, vocês colocam aqui, ó, todos têm uma conversa, já deve ter respondido o que você quer ser quando crescer. E se deparado com inúmeros desejos, fantasias, expectativas. Muitas vezes, quando crianças, respostas mais inocentes compõem o imaginário da vida, como querer ser atleta profissional de futebol, ou uma carreira premiada pela fama, mesmo um líder influente na sociedade e tal. Mas também surge o desejo de salvar o mundo, dos problemas ambientais, cuidar dos animais e tal. Eu acho que uma coisa interessante seria vocês não suporem isso aqui. Seria vocês levantarem isso aqui. E aí, eu penso que uma coisa... É só sugestão, tá, gente? Eu acho que uma coisa que poderia ser interessante era vocês fazerem esse levantamento aqui em 3 níveis. Funde 1, Funde 2 e médio. E aí a gente poder perceber de onde está vindo essas influências. Claro que os de 10 anos não vão responder, a gente é que vai ter que responder por eles. Talvez os de 14 já consigam, e certamente os de 17, 18 conseguirão, né? De onde está vindo, enfim. Eu acho que poderia ser uma coisa interessante, tá? Porque aqui vocês supõem umas coisas que eu nunca supus quando eu era criança. Nenhuma dessas coisas aqui. Então, quando eu era criancinha, o meu sonho era ser motorista de caminhão, motorista de ônibus. Era o meu sonho. Então, não sei, sabe? Isso aqui significa alguma coisa. Dizer que as crianças estão sonhando em salvar o mundo diz alguma coisa. E eu acho que seria interessante fazer esse levantamento.
Eu acho que é um trabalho bem interessante. Não sei se tem similares, se já fizeram esse tipo de levantamento, mas eu acho que seria interessante, porque, eu não sei, vocês estão supondo isso aqui, ou isso aqui é de conversa com criança que disse isso? Né? Por exemplo, o desejo de morar numa praia. Puta merda, isso aqui nunca poderia ter passado pela minha cabeça, jamais. Ter relacionamento com uma pessoa para serem felizes, mas de jeito, uma criança. Que criança é essa? De quem nós estamos falando? Isso aqui é o sonho de um adulto. Ter um relacionamento com uma pessoa para serem felizes para sempre. Isso aqui é um sonho de adulto, não é de criança, né? Então, eu acho que valeria a pena, eu acho que seria legal, ao invés de vocês suporem, vocês buscarem isso. Se vocês quiserem ir falando aí, é só avisar aí, só falar, tá? Então, acho que seria interessante. A nossa dificuldade também, porque, né, a gente pensou do ensino médio, aquela coisa toda, é porque a gente sabe que vai barrar no comitê de ética. Então, alguns trabalhos a gente ficou assim, putz, como é que a gente vai tirar algumas coisas de crianças, né? Por isso que a gente pensou lá na metodologia um trabalho, alguma coisa assim, que fosse com uma perspectiva de uma análise documental. Sim, mas vê, é uma pesquisa com crianças, mas sobre sonhos, né? Sobre o que quer ser quando crescer. Eu não imagino o comitê de ética tirando fora isso aqui. Não sei. Precisaria, claro, apresentar direitinho como seria todo o procedimento, né? Mas isso é uma coisa que uma professora na sala de aula dá conta de fazer. Né? Uhum. Acho que não teria, não sei. Enfim, a dificuldade para executar isso, nenhuma. Pode ser essa dificuldade, como você falou, do comitê de ética, né, da universidade. É o meu maior medo, assim, da gente parar ali. Aham. Mas funciona o comitê de ética da Unip? É tipo da Cruzeiro, Plataforma Brasil. Não, então não funciona. Uhum. A gente faz os nossos TCC e não encaminha. Eu não encaminho nada. Então, Não sei. Nossa, Não sei como é que funciona, se estão encaminhando. O nosso vai ter que encaminhar. Então, aqui, por exemplo, vocês falam em liberdade e autonomia. Para o materialismo histórico e dialético, falar em liberdade e autonomia, cara, nós vamos ter que escrever uma tese para falar disso aqui. Porque no capitalismo, o que nós estamos chamando de liberdade no capitalismo? Quem tem autonomia no capitalismo? Nem o capitalista tem autonomia, porque o capitalista também é uma vítima do capital. O capitalista, ele vive em função do capital. Ele precisa disso. Então, é uma discussão que caberia ampliar isso aqui. Eu acho que cada conceito desse aqui, acho que seria interessante que vocês abrissem uma discussão para explicar o que vocês estão pensando. Não uma discussão ampla, mas pelo menos apontar um conceito e dizer, ó, estamos trabalhando com essa ideia de liberdade, com essa ideia de autonomia. Que esse é um problema. Oi, pode falar. No caso aí provavelmente era para trazer fazer um contraponto a isso, né? O BNCC está pensando ali nessa ideia de liberdade e autonomia, mas a gente vai entender que, claro que faltou explicar como você falou, mas entendendo que, tipo, não sei se tem tanta liberdade, tem tanta autonomia assim. Sim, muito pouca. A margem que ele tem aqui é muito pouca. Porque, ó, o que a BNCC, o que alguém pode fazer para que esse cara, então, para possibilitar o conhecimento sobre o mundo para pensar seu projeto de vida com liberdade e autonomia. Eu fico me enxergando, eu lá no Jardim Cabuçu, pensando no meu projeto com liberdade e autonomia. Consciência crítica. Então, o que é consciência crítica? Acho que vocês estão usando conceitos aqui que são importantes e interessantes, mas que precisam explicar. E eu acho que na medida em que vocês explicarem esses conceitos, vocês vão relativizar essa afirmação de vocês. Aí vocês vão conseguir transformar essa afirmação problematizando essa
esse campo que traz a BNCC, que é interessante, não tem dúvida. As 10 competências da BNCC são interessantes. Agora, daí a gente chegar à liberdade e autonomia é uma outra história, né? Pensando a partir das teorias críticas. Então, aí vocês fazem aqui uma ressalva. Ó. Porém, um questionamento fica: será que esses sonhos do que se quer são conscientes, críticos e de liberdade de escolha, como preconiza? Exatamente. Então, aqui vocês estão já mediando essa questão aqui, fazendo a crítica BNCC. Legal, pode ser aprofundada, como eu falei, vocês trazendo esses conceitos aqui, que vai ficar bacana. Então, aqui aí vocês entram. O conceito de sonhos no contexto educacional não se limita apenas à dimensão individual, mas também envolve a reflexão coletiva sobre o papel da educação na formação. Eu não entendi muito bem essa coisa aqui. O conceito de sonhos no contexto educacional, mas de sonhos de quem? Mas também envolve a reflexão coletiva sobre o papel da educação na formação de sujeitos autônomos e críticos. Eu não entendi essa afirmação aqui. E quanto mais o capitalismo vai se desenvolvendo, o neoliberalismo cada vez mais forte, menos reflexão coletiva se faz. Cada vez menos. Então, eu não entendi, talvez tenha faltado aqui alguma coisa mais que explicasse melhor o que vocês estão querendo dizer aqui. Tá? Eu tive dificuldade de entender isso aqui. O estudo sugere que, ao considerar as aspirações das gerações futuras, é preciso questionar esses sonhos. Se esses sonhos são, de fato, reflexivos e alinhados a uma visão crítica da sociedade e das suas possibilidades. É isso aqui. Acho que esse é o trabalho de vocês. Né? Então, de olhar esses sonhos reflexivos, eles sempre são, mas ele é fruto daquele momento da vida daquela criança ou daquele jovem. Ele é reflexivo, tem uma visão crítica da sociedade, aqui já é mais difícil. Então, como é que... Esta é uma questão que eu acho que vocês podem perceber. O nível, acho que isso pode ser um indicativo para o trabalho até de vocês, como problema de pesquisa, sei lá. Alguma coisa assim. O nível de criticidade entre os jovens, aqui nós já estamos falando do ensino médio, para ter um nível de criticidade legal. Então, pegar aqueles jovens, como vocês falaram, do terceiro ano do médio. Aí pode ser interessante. Mas vocês fazerem uma análise do quanto eles são reflexivos e alinhados a uma visão crítica da sociedade. E tentar entender o porquê disso, né? Como eles chegaram. Talvez fosse interessante fazer uma pesquisa, uma entrevista mais aprofundada com aqueles que vocês identificarem uma visão mais crítica da sociedade. Embora seja difícil jovens de 17 anos, no mundo de hoje, ter uma visão crítica. É cada vez mais difícil. Porque a criticidade, primeiro, o sujeito precisa entender que a realidade que existe não foi Deus quem fez. Então, se não foi Deus, a gente já tira 40% da população que já não vai entrar numa perspectiva crítica. E aí, entender que a realidade é uma construção social, que a cultura é uma invenção. Então, isso não é fácil, né? Isso é muito difícil. Então, eu acho que talvez vocês pensarem em analisar o quanto há de uma reflexão crítica nos sonhos dos jovens pode ser uma coisa interessante para vocês. Então, que está aqui, que vocês já estão colocando. Então, aqui aí vocês entram no sonho, que eu acho que fica fora do trabalho de vocês. Isso aqui é bem interessante, né? Então, é um pouco da discussão que a gente estava fazendo agora há pouco, né? Que os desejos de crianças, aqueles que queremos intensamente viver, são potentes enquanto força de vida.
Então, isso aqui é bem interessante, embora talvez tenha uma questão interessante aí. A partir de quando o sonho vira motricidade? A partir de quando o sonho liga o motor? Porque quando eu era criança, que eu falava que eu queria ser motorista, o que acontecia? Que influência, que potência ela tinha? Bom, eu brincava, eu adaptava a minha cama, eu fazia da minha cama um ônibus, e eu brincava de casinha, então, com a minha irmã, com a minha prima, e eu era o motorista do ônibus. Era aquilo. Então, ela tinha uma potência para onde era possível naquele momento, que era nas minhas brincadeiras. Como diz lá o Vygotsky. Eu vou construindo a minha vida, aquilo que eu não posso fazer ainda, eu vou arrumar um jeito de fazer. Então, eu acho que talvez isso também fosse uma questão interessante. Pegar esta afirmação de vocês aqui, que vem lá da Pompeia e Sapienza, que parece que eu acho muito interessante. Então, que o desejo, ele é uma potência de força de vida, mas a questão é a partir de quando isso, de fato, liga o motor do sujeito em direção àquilo. Em algum momento aqui, acho que vocês falam do sonho, que muitas vezes é um sonho completamente, eu quero ser astronauta, né? Quando era criança, enfim. Que são sonhos que vão se apagar facilmente, né? Às vezes esse sonho está ligado a um filme que ele assistiu. Talvez isso fosse interessante também. O que você quer ser quando crescer e por quê? O que te fez pensar nisso? Eu acho que são duas questões simples, né? O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? E por que você tem? Por que você quis ser isso aí? Pode ser que ela não consiga explicar, pode ser que ela dê uma explicação que não tenha nenhuma ligação para a gente, mas para ela tem, talvez a gente tenha que fazer o esforço de encontrar isso. E talvez a gente descubra coisas interessantes nisso. De onde está vindo? Porque esse sonho aqui, assim como o do Freud, ele vem da vida, né? Não escapa da vida. Ele é da vida. É alguma coisa que essa criança viu, achou bonito e quer ser. A indústria do entretenimento, ela é também uma indústria dos sonhos. Então, por isso que, certamente, filmes, né, os desenhos animados, enfim, eles estão construindo isso também, né? Os desejos. Acho que essa é uma questão bem interessante do trabalho. Essa potência que o desejo nos impõe, né? Agora, esses desejos, eles também estão muito ligados às condições estruturais, nossa, de vida. O meu primeiro emprego, eu fui office boy numa metalúrgica. Qual era o meu sonho? Ser engenheiro mecânico. Fui mandado embora da empresa. Servi o exército. O que passou para o meu olhar? Ir para Agulhas Negras e fazer o curso para oficial. Você imagina onde eu estaria hoje, né? Se eu tivesse feito isso. Ou preso lá atrás ou preso agora. Conheço um paraquedista que virou presidente. Então, aí depois que eu saí do exército, fui trabalhar no banco. Qual era o meu sonho? Ser economista. E por que eu virei professor de educação física? Não sei. Porque eu cheguei na faculdade, bom, sei, porque eu perguntei no banco, eu quero ser, estou querendo fazer economia, qual é a minha chance aqui no banco? E o meu chefe disse, olha, depois que o fulano morrer, o 1 vem para o lugar do 0, o 2 para o lugar do 1, babá, e eu era número 13, 14. Falei, tá bom. Fui para a faculdade, fiquei lá. O que eu faço, hein? Faço administração? Quer saber? Vou fazer educação física. Eu nunca tinha pensado em fazer educação física. E meti o X em educação física e deu no que deu, né? Então, os sonhos, eles vão se mudando na medida em que a minha subjetividade se transforma, na medida em que eu vou me relacionando com outras pessoas, né? Há sonhos que permanecem, sem dúvida. Acho que isso varia de pessoa para pessoa também. Como eu sou muito ligado em muitas coisas ao mesmo tempo, talvez para mim isso seja mais difícil.
Mas certamente há perfis de pessoas que são mais focadas e que provavelmente segue mais firme em direção ao sonho. Não mudam tanto de sonho como eu mudei, né? E eu ainda tenho sonhos? Sim, claro, continuo tendo sonhos. Um dos sonhos é que esse grupo de pesquisa consiga publicar, que a gente consiga fazer coisas bacanas e tal. Então, os sonhos continuam sempre. Então, acho que isso aqui é uma citação muito legal, que eu acho que vocês tinham que olhar para ela com mais luz e pensar sobre o que podemos descobrir disso aí. O Cacau, Oi. aí, pensando nisso que você está falando, trabalhar na perspectiva da indústria cultural seria um caminho, trazer alguma coisa nesse sentido, e como é que se dá esse processo de sequestro dessas subjetividades, desses sonhos, através da cultura, da indústria cultural. Por exemplo, você tem Hollywood fazendo bem esse papel, né? Uhum. E só não é da época do Alex, mas lembra do comercial do Marlboro, que era Sim, sim. um homem forte, ali montado num cavalo, que para você ter aquele aspecto heteronormativo, você tinha que, inclusive, fumar o cigarro para você ser igual aquele homem, entendeu? Então, esse sequestro, ele fala muito dessa dinâmica Sim. da indústria cultural. Sim, sim, sim. Sem dúvida que a indústria cultural tem um peso grande nisso. Daria para fazer uma puxada para incluir a questão da indústria cultural? Acho que sim. Acho que é uma boa observação. A gente vai Ô, pensar gente, nesse caminho. só desculpa falar para vocês, eu já tinha avisado o Fábio que eu tenho um compromisso agora, eu preciso sair. Puta, jogo do Palmeiras. Caraca, Pior que sabia não, que pior tinha que, isso. pior que o Palmeiras não é agora não, é mais tarde. Mas agradecer de novo vocês, muito obrigado de verdade. Eu espero que a gente consiga fazer mais vezes essas reuniões, porque né, a gente vai apresentar o trabalho só no final do ano que vem ainda, então a gente tem bastante Ah, tempo pela legal. frente. Então eu espero que a gente consiga fazer Sim. mais. Anotei algumas coisas aqui que eu achei relevante, que eu achei importante, que vocês falaram. Falaram muita coisa, mas anotei algumas. E só um contexto no que o Edivan falou agora, uma reflexão que eu vi num podcast esses dias sobre o roubo cultural, que existe uma categoria que se chama cinema nacional. O que a gente chama de cinema só é o que é de Hollywood, né? Tipo, o cinema nacional não é cinema nacional. O que é só cinema é o que é de fora, né? Que mostra como que a gente tem esse roubo cultural muito presente, né? Eu mesmo, eu falo por mim, né? Eu tenho 25 anos. Eu cresci vendo só filmes hollywoodianos, né? Sim. Eu já peguei a fase da ditadura, então eu já peguei as borboletas também amam, do Nelson Rodrigues, enfim. Hum, Então, o cinema brasileiro estava muito preso aos filmes de apelo sexual, né? entendi. Era uns Era filmes outro ruins pra contexto, né? porra. Mas é isso, gente. Muito obrigado, viu? Agradeço mesmo. Alex, a gente É. grava sempre isso aqui, depois eu Ah, coloco é? no canal do grupo, lá no YouTube. Ah, Aí perfeito. eu mando o link, o Fábio pega o link e passa para o seu grupo, e aí o grupo pode Fechou. assistir também. O Fábio ele cobra pra gente acessar o link de vocês, é normal, é isso mesmo? A gente cobra 0 centavos. Eu vou pedir Ah, para ele depois repassar pelo menos tá. metade do que ele está ganhando. Ele tá cobrando R$ 25 por link de cada um. 5. Boa. Ó, É isso, gente. Obrigadão. Falou. falou, Alex. Tchau. Um abraço. Valeu. Ô, Fábio, eu passei aí no grupo um PDF do Escola Não é uma Empresa, do Laval. Acho que é bacana para vocês usarem também. Ele vai trazer essa questão do capitalismo, da teoria do capital humano que a gente estava conversando, tá bom? Já identifiquei aqui, valeu. Porra, Fabião, qualificação, você sabe que é foda, né, bicho? Você sai, tá que pariu, você fala assim, meu Deus do céu, acho que eu vou desistir. Quando eu fiz a minha qualificação de mestrado, eu saí de lá, falei, puta que pariu, acho que eu vou parar. E eu tinha gravado, fitinha cassete e tal. Aí dei um tempo, sei lá, uns 15 dias, nem sei quanto. Fui ouvir de novo a fita. Falei, porra,
tá legal, cara, não foi ruim, não. A impressão que eu fiquei lá era de que era, puta, tava tudo muito ruim. Depois eu vi que não. Aqui, no caso, você vai ver que é isso também. Você vai Deixa eu ver só que tava... contextualizar, né, que é um texto sem grandes revisões. É um texto, gente, escrevam Sim. aí, vamos embora, né? A experiência da escrita, de passar por algumas coisas aí, é muito deles também, né? Eu não Beleza. atuo como professor, vamos dizer assim. Uhum, sim, é isso aí. Legal. Deixa eu voltar lá, então. Ah, Analise, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Ah, tá. Mas o que ele descobriu? Qual a contribuição para a pesquisa de vocês? O artigo de Rama analisa a falta de diálogo entre escolas e estudantes e como isso impacta a construção dos projetos de vida dos alunos, especialmente no contexto dos mobilizações. Tá, legal isso aqui, mas e o resultado? Né? Aqui vocês só estão dizendo, ó, esses caras fizeram isso, hein? Tá, meu, é isso que vocês têm que trazer para cá, né? Ó, aí trazem algumas coisinhas, ó. Os autores destacam que a conexão entre as duas partes dificulta o entendimento do processo e cria desafios para a transformação do sistema de ensino. Cara, eu acho que esta relação entre estudantes e transformação do sistema de ensino, puta, cara, é um negócio que precisa de muita mediação. A pesquisa aponta a importância de ouvir as demandas dos alunos para construir uma educação mais participativa e inclusiva. Beleza. Deste modo, opta-se pela expressão projeto de vida por entender que há uma intencionalidade de vida de um contexto social e não apenas algo ok. No caso, esses jovens projetam para suas vidas serem jogadores de futebol ou modelo, pois acabam assimilando, mesmo sem total clareza, que determinados caminhos são inatingíveis. Mas os estudantes são educados também pela vida, pelos próprios projetos neoliberais que alimentam os sonhos impossíveis como possíveis, bastando apenas que se esforcem. E também a gente não pode dizer que um sonho é inatingível, né? Eu falei do astronauta agora há pouco. Eu imagino que o astronauta é de família de trabalhadores. Eu não conheço a história dele. O nosso astronauta, eu estou falando, né? uhum. Eu não conheço a história dele. E certamente, quando ele disse lá no primeiro ano da escola, quando a professora perguntou para ele o que ele queria ser, ele falou: eu quero ser astronauta. Meu, todo mundo riu. E o cara virou astronauta. No capitalismo, isso é possível. É quase impossível. Mas não dá para a gente afirmar que é inatingível para uma pessoa específica, né? Precisaria traçar a trajetória dele assim para essas pessoas muito especiais que atingiram postos que seriam sonhos inatingíveis. Seria legal conhecer a história deles para saber em que ponto, o que aconteceu ali, que caminho que ele seguiu para chegar onde ele chegou, né? Ô, Cacau, Oi. posso só voltar um pouquinho lá, quando você fala na página 3, a citação de Ramos Madeira, e aí fala assim, ó, os autores destacam que a desconexão entre as duas partes dificulta o envolvimento dos estudantes no processo educacional e cria desafios para a transformação do sistema de ensino. E aí ele está falando justamente dessa falta de diálogo. Aí que mais me chama a atenção é assim, a falta de diálogo realmente, ou esse diálogo ele não é construído no sentido de atender esses anseios que os estudantes sonham, entendeu? Tentar construir alguma coisa nesse sentido, porque senão parece que o ensino ele está ali, a gente sabe também que acontece isso, ele está tão mecanizado, voltado para um determinado fim, que não se abre espaço para esse processo de diálogo. Então, Sim. assim, como é que o grupo vai pensar a partir dessa perspectiva de anúncio aí dos autores? Se realmente há falta de diálogo ou se esse diálogo ele se efetiva de uma forma muito mais mecânica. Porque, por exemplo, se a gente pegar hoje o processo de plataformização que tem no Estado, não se sobra nem tempo para isso.
Os alunos estão adoecendo, os professores muito mais, entendeu? Então, não sei se há dentro dessa questão, porque aí, inclusive, vai se trabalhar no ambiente das competências, que ela também tem esse viés mais mercadológico, e não se sobra tempo para esse possível diálogo para uma pretensão de algo que se venha acontecer no futuro. Então, como é que vocês poderiam estar pensando aí, utilizando esses autores? Acho que é o Ramos, Madeira e Souza. Eu achei interessante isso, a tua fala, Edivan. Eu estou lá com a turma prática de ensino, eu estou indo para a Escola Francisco Pereira, lá do Médio, é uma PEI, então, de tempo integral, ali no Jardim Helena. E o Marcelo, que é o vice-diretor, apresentou para a gente. Então, eu fiquei impressionado com esse negócio da plataforma. Um aluno nosso lá falou assim, pô, então por que nós estamos aprendendo a fazer plano de ensino, projeto pedagógico, se está tudo pronto? E aí eu precisei dar uma aula sobre, enfim, sobre currículo, quer dizer, dar mais uma aula, né? Lembrá-lo de uma aula que eu já tinha dado. Então é isso, o cara vem tudo pronto. Os alunos estão estressados de fato, porque é muito material, é muita coisa que eles têm que fazer na plataforma. É muito exercício, tem muita coisa. E os caras agora já estão descobrindo o jeito de fraudar o negócio lá, de fazer um negócio sem fazer. Então, de fato, é um nível de estresse. E aí eu queria saber, pode ser essa questão, mas vocês estão interessados nessa discussão? Essa discussão é uma discussão central para vocês sobre a transformação do sistema de ensino? Porque se a gente falasse aqui, ó, a pesquisa aponta a importância de ouvir as demandas dos alunos para construir uma educação mais participativa inclusiva. Aqui, beleza, que nós estamos falando de prática pedagógica, certo? Aqui a gente já vai melhorar a prática pedagógica. Agora, aqui não, aqui está falando de que essa distância, a desconexão, ela impede que haja uma transformação do sistema de ensino. Cara, num projeto neoliberal como esse do Tarcísio, com esse secretário de educação que ele tem, que é um cara de negócios. Aliás, eles são caras de negócios. Meu, não tem. Nós estamos vivendo um momento em que nenhuma reação no campo democrático é aceita para desfazer o desenvolvimento do projeto neoliberal. Nós estamos quase que numa descida mesmo. Difícil ver, e não é pensar aqui na esquerda, não, é pensar em democracia. Democracia virou sinônimo de esquerda hoje. Então, eu acho que vocês não deviam entrar nessa discussão de transformação do sistema de ensino, Fábio. Eu acho que é uma outra discussão. Acho que vocês tinham que, talvez, encontrar dentro da psicologia aquilo que talvez fosse mais interessante mesmo, que é pensar a questão dos sonhos e, claro, como é que a escola atua sobre isso. Talvez vocês vão concluir, no final, que a influência da escola sobre os sonhos é zero, ou é mínima, né? Então, mas a escola como um elemento constituinte, como uma das agências sociais que produzem subjetividade na formação desse indivíduo. E que eu acredito piamente que não é a principal. A escola não é a principal agência de produção de subjetividade hoje, para os jovens. Ela foi, talvez, nos anos 70, nos anos 80, talvez. Hoje ela não é mais. Deixa eu ver por que eu marquei isso aqui. Portanto, nasta-se que o projeto de vida e juventude abarca vários aspectos idiosincráticos da construção da subjetividade, porém, ao mesmo tempo, tem a perspectiva daquilo que se espera para um jovem dentro de um contexto histórico. Sonham-se os mesmos sonhos, projetam-se os mesmos planos de vida, apesar da resposta para a pergunta que quer ser individual. Então, isso aqui abre para vocês uma discussão muito interessante, que é a questão da identidade. Então, apesar de eu ser um ser individual, eu penso igualzinho o João, o Carlos, o Paulo, o Pedro, pensamos tudo igual.
o próximo. Então, acho que mostrar, eu acho que essa aqui é uma questão chave também para vocês. Deixa eu botar. Ô, Cacau e Oi. Fábio, aqui só um adendo, só tomar cuidado com o individual para também não cair nesse nesse buraco aí que é do capitalismo, essa questão Sim, sim. da individualização do ser, e aí fugir do aspecto social, principalmente das políticas públicas, porque senão a gente entra de novo naquela questão de que eu vou pensar só em mim e naquilo que está muito próximo a mim, e todo o contexto social eu me aparto dele. Então, só chamar atenção para esse individual, estabelecer que individual que se está falando, que aí tem essa proximidade, está falando de questões humanas aí, das pessoas, daquilo que é de natureza mais humana. Sim, eu acho que isso aqui é fundamental. E aí, claro, o que eu estou pensando é justamente de fazer essa crítica ao indivíduo, mostrar que, de fato, há uma individualidade. O cara faz escolhas, mas essas escolhas que ele faz não é uma escolha absolutamente livre. Ele está marcado por essas forças que cruzam a sua identidade, né? As suas várias identidades. Os Deixa eu marcar isso aqui, eu condicionantes. vou te mandar. Exatamente, exatamente. Deixa eu marcar aqui aquele. Cadê o da potência? Esse aqui, né? Esse livro é muito legal, Cacau. Oi? Esse Ah, livro é é? muito legal. Ele é resultado de uma palestra, de um curso. Vale a pena aí. Legal. Eu marquei aqui 2 pontos que eu achei que bem interessante para vocês pensarem, assim, talvez como aproveitar melhor. Então, agora, aqui, e esse texto, que acho que foi você que fez, né, o Fábio? Sim. O legal era a turma toda entender o texto para poder pensar lá tudo isso que foi feito, Isso. fazendo esse recorte, entendendo a partir disso, né? Porque senão ele fica um negócio à parte. Quem leu, aí eu senti dificuldade, né? Como eu falei, é um texto inicial, sem muito debate. Eu pedi para eles lerem esse livro ali do José Paulo Neto e a gente discutir esse texto. Mas quem leu, acho que quem leu foi o Alex. O Alex leu Tá? e a Foi gente aquele discutiu. texto que a gente usou no grupo ou outro? Isso é o Aquele lá. Aham, Introdução legal. ao Método Marxista, acho que chama isso, não é? Ah, não. Tem um livrinho dele e tem aquele texto que a gente usou no grupo. Não, foi o livrinho. Foi o livrinho. Ah, ok, ok. Eu fiquei em algumas dúvidas aqui de onde você tinha tirado. No seguinte, a coisa da. Você aqui faz uma discussão, uma citação, não é nenhuma. É uma indicação sobre a superestrutura e estrutura. Tá nesse parágrafo mesmo, Cacau. Além disso, aí, ó, aí, a abordagem exige também, eu também tinha marcado sobre isso, por isso que eu falei da questão do Estado amplo e do Estado restrito, porque aí está nessa questão de estrutura, infraestrutura aqui, ó. Abordagem exige, para aí no começo, da onde você Ah, está, sim, isso. isso. Aqui eu não sei, precisaria voltar no Marx e Engels, essa discussão de infraestrutura e superestrutura, ela é muito criticada, especialmente na teoria pós-estruturalista, Uhum. e eu tenho dúvida de como Marx e Engels usaram isso aqui. Agora eu não me lembro, a gente até estudou isso ano passado no grupo, a gente passou por essa discussão e eu não me lembro agora, mas certamente
eles não usaram, Marx e Engels, se usaram, não usaram como espaços absolutamente distintos, como se a superestrutura tivesse necessariamente a reboque da infraestrutura, que é a crítica que a teoria pós-estruturalista faz. Como se... Então, só que o problema é que os pós-estruturalistas, eles criticam não Marx, mas eles criticam o marxismo. E aí, que marxismo é? Quem é o cara? Então, teve muita gente que ganhou muita projeção como marxista, mas que foi duramente criticado, inclusive dentro do marxismo. Uhum. Então, acho que seria legal... aqui vocês colocam, exige a apreensão da totalidade considerando as articulações. Acho que vocês... Aqui você foi claro, dizendo que essa articulação existe, né? Talvez fosse importante... talvez fosse importante dizer que definir melhor o que são essas coisas, e talvez seria interessante buscar isso em Marx. Certo. O que Marx e Engels estão dizendo sobre isso? Acho que seria interessante. O Cacau, Aqui vocês... Oi. eu não sei se o grupo vai abordar, mas hoje também se traz para discussão dois conceitos, aí, duas palavrinhas-chave que está dentro do âmbito do direito à educação e o direito à aprendizagem. A BNCC ela está muito mais no campo do direito à aprendizagem do que do direito à educação. Não sei também se vocês vão querer abordar essas coisas no trabalho de vocês, ou mesmo que se for de forma mais en passant, mais para explicar o que está também nos bastidores da BNCC, que ela está muito mais no campo do direito à aprendizagem, que aí também volta de novo lá naquela questão da teoria do capital humano. Tá bom? Tá legal. Eu acho que fica um pouco fora do trabalho de vocês na psicologia fazer uma discussão da BNCC. Acho que é interessante isso que o Edivan fala, mas não sei se vocês vão chegar, se vocês estão chegando perto disso, por isso que eu acho que vocês colocaram coisas aqui que aponta para isso que o Edivan está falando. É provável que não, porque a BNCC, quem conhece lá sou eu, né? O pessoal ali passa longe dessa discussão. Sim, então, a ideia de falar de escola é entender, por exemplo, sei lá, essa questão da precarização, né? Como que a escola pública vem sendo precarizada, como que está essa escola para essa juventude, que perspectiva de sonhos que essa escola são colocadas. Então, mas eu acho que aí, neste caso, vai ser interessante mostrar o estado atual da escola. Enfim, acho que isso é importante. E minha hipótese é que vocês vão chegar no resultado de que a escola pouco influiu nesses sonhos. Certamente vai ter alunos que vão gostar, que tiveram física e química, que gostaram e que querem ir para esse campo, para engenharia, alguma coisa assim. Certamente vai aparecer alguns, porque depende de onde vocês vão ver isso também. Exatamente. Quem são essas pessoas, né? Se vocês forem para uma escola particular, isso vai ser muito mais comum. Se vocês forem para uma grande, para a melhor escola particular de São José ou da região, talvez até fosse interessante para um recorte de classe mostrar isso. Mostrar a diferença de quem está se formando numa escola pública e de quem está se formando numa escola particular periférica e na melhor escola de São José. Também é uma possibilidade para vocês. Eu tinha sugerido aqui que acho que seria legal pegar o Fundi 1 no Fundi 2 e no Fundi 3 para a gente olhar como anda o sonho de cada um, mas também tem esse olhar de classe, sim, que também é interessante. Isso foi uma das coisas que me afugentou. A ideia inicial lá atrás, assim, no começo do ano, no final do ano passado, esse ano, perdão, era fazer com jovens universitários, porque aí facilitaria para a gente. Falar sobre o que esses caras estão ingressando, né? Estão ingressando na universidade, o que esses caras estão sonhando, projetando de vida. O que me desmotivou foi exatamente esse recorte de classe.
tá bom, está fazendo um recorte de classe aqui de uma galera que já está na universidade. Querendo ou não, eles Aham. já deram um salto Sim, de querer sim. estar lá, né? Então a gente ficou meio assim. Já tem um recorte de subclasse, Uhum, isso. Aí a gente né? ficou um pouco assim que talvez uma escola pública ele desse um pouco mais de amplitude ali para coleta de Vocês, dados. vocês vão Aham. querer trabalhar também com a questão da categoria trabalho, que aí entra também nesse recorte de classe, que o, pensar, principalmente no ensino superior, como um projeto de vida para a classe trabalhadora é diferente É do menino que está diferente. estudando lá numa outra instituição. E aí eu poderia também estar falando para vocês um texto do Ricardo Antunes chamado Adeus ao Trabalho. E aí eu posso postar aqui no Pode grupo ser. para você dar uma olhadinha, porque ele vai trazer também essas questões de como se configura o capitalismo, a questão do trabalho vivo e o trabalho morto, que Marx discute também. É interessante essa totalidade que você quer trazer também no trabalho de vocês. Posso postar lá também? Pode, pode. Lembrando que é provável assim, que o caminho optado vai aquele que a gente vai ter que postar pelo comitê de ética, ali, pelo que eu já senti, né? Só se a gente for para uma Aham. análise documental pura, bibliográfica, essas coisas todas, né? Então, o caminho optado pela pesquisa vai ser aquele que não vai enroscar no comitê de ética. É isso Uhum. que a gente vai tomar. E a gente estava um pouco com medo né, de ir para menores de idade, a gente ficou um pouco. Cara, vai dar um trabalho do caramba, o comitê de ética vai nos pressionar ali a algumas coisas que a gente não vai ter fôlego de fazer. Eu acho que não. Eu acho que as questões que vocês vão levantar não são questões que possam preocupar. Mas, ó, aqui nos objetivos específicos, vocês colocam relacionamentos. Cara, eu acho que foge. Né? Levantar Uhum. como jovens do ensino médio projetam sua profissão, relacionamentos e desejos. Que tipo de desejos? O que vocês estão querendo dizer com isso? E relacionamento, cara, não sei, eu acho que isso acho difícil. Eu não consigo pensar. Uhum. Para que eu quero saber o que esse cara sonha em se relacionar? É isso? É mais ou menos assim. Eu entendo que isso tem muito a ver com o curso, e acho Aham. que talvez para o curso seja importante, mas aí precisaria destrinchar mais isso aqui. É muito na Vocês ideia falaram um do. pouco sobre isso. É, tem um artigo até interessante ali que fala que não está aí, mas que eu estava tentando buscar alguma coisa nesse sentido, né? Dos relacionamentos interpessoais que estão se estabelecendo, né? Porque, vê, E como vocês estão querendo fazer uma questão de classe social e tal, o que vocês estão querendo buscar no relacionamento? a minha, a minha ideia inicial, Cacau, é que assim, o casamento, os relacionamentos que são sonhados para ter, tem muito. Então, aquelas. Vou trazer o mais geralzão, assim, que provavelmente pode aparecer. Porque eu já ouvi isso de muita gente, né? Inclusive quando dava aula na Cruzeiro. Meu sonho é casar. Meu sonho. Qual que é o seu sonho? É. Meu sonho é casar, e aquela coisa toda, né? E aí, uma coisa que chama a atenção é que achei isso no artigo, de que os casamentos na classe da classe menos abastada, elas estão iniciando cada vez mais cedo. Então, isso me suscitou uma dúvida, se isso não é Nossa. realmente. Então, ali tem muita questão. Aí eu estava vendo, falei, será que tem uma questão meio conservadora? O que será que pode estar. Essa análise pode suscitar. Então, eu confesso que é uma coisa mais minha, assim. Tipo, será que não O tem que algum. pode estar por trás disso, você falando agora, eu estou pensando, é o crescimento do evangelismo e, e os pastores força, fazendo com que nasça esse desejo. Sei, mas Para acho meio mim, estranho.
Para mim, é que assim, para mim parece o seguinte, aí eu tô falando assim muito de achismo, né? Eu queria levantar mesmo, isso é uma curiosidade que eu tenho. Para Aham. mim parece o seguinte, que os relacionamentos estabelecidos, soam para muitos jovens um passo de liberdade, do que exatamente. Então, é claro que eles vão Sim. sonhar aquilo, porque eles estão. É a possibilidade de você sair de casa e, às vezes, muitas vezes, esse lar que ele tá carregado de algumas obrigações ou repressões que ele não tá. Ele prefere sair, né? Ele quer sair. Até essa Então, questão mas do isso, conservadorismo comportamental, né? Que pode ter do evangelismo e tudo mais. Isso é uma mas coisa que eu isso queria também tem um aprofundar. recorte de classe, né, Fábio? Sim. Se tem visto que nas classes médias altas, os filhos estão morando com os pais muito mais tempo do que antigamente. Exatamente. Agora, nas classes mais populares, enfim, que são mais pobres, que tem os irmãos têm que dividir todos o mesmo quarto, ou dorme na sala, o cara não consegue, ele não tem intimidade nenhuma, ele não tem nenhum momento em que ele está tranquilo e sozinho. Esse cara, acho que não vê a hora de sair de casa. Né? Aliás, acho que ele já nem para em casa. Né? Sim. Então, também tem coisas diferentes. Aí eu acho que vocês precisavam amadurecer melhor o que vocês estão pensando nisso aqui, de Uhum. relacionamentos e sobre desejos também, né? Que tipo de desejos? Eu acho que isso aqui ficou interessante do ponto de vista do estudo da psicologia do curso de vocês, mas acho que vocês precisariam pensar melhor, deixar claro, porque aqui no texto não tá claro isso aí. Uhum. E aí vocês colocam como questão problema como o capitalismo e suas estruturas de poder arquitetam os projetos. Eu acho que isso aqui tem pouco a ver com o trabalho de vocês. Acho que vocês começaram pensando nisso, mas quando vocês foram desenvolvendo, vocês foram para outro caminho. E eu acho que isso aqui é muito ousado. Imagina, como o capitalismo e suas estruturas de poder, ou seja, que são todas, Uhum. arquitetam os projetos de vida, influenciando as respostas de jovens do que querem para o seu futuro. É muita coisa envolvido nisso aqui. Eu acho que o capitalismo e as estruturas de poder eles vão aparecer no trabalho de vocês, mas eu acho que eles não podem ser o centro, assim, porque senão vocês não vão dar conta do trabalho. É só o TCC, né? Sim. É uma coisa mais Só um TCC. simples. Ah. Eu acho que a coisa tem que ser, acho interessante a ideia dos sonhos, acho interessante isso, é bem relevante e acho que é aí que vocês têm que centrar. Deixa eu ver se tem mais alguma observação, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Será que entre a população mais pobre há preocupação com os jovens como um projeto de vida? Então, também tem isso, né? Eu vou mandar esse arquivo para você, tá? Por favor. Talvez pensar na relação entre escola e projeto de vida pode ser mais execuível. Levantar as influências reconhecidas pelos estudantes pode ser interessante para se modelar o papel real da escola com essa geração, que é um pouco daquilo que eu estava dizendo, de levantar com eles o que eles identificam e o que vocês identificam depois das falas deles, né? Escutativa, essencial. Olha só isso aqui, essa frase aqui, o cara, ó, fulano destacam que a escutativa das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade é essencial para a promoção da cidadania e direitos. Cara, tem tanta coisa antes e depois da escutativa para transformar esse cara num cidadão, porque o cidadão é um sujeito de direito, né? Como é que eu escutando, o fato de eu escutar aquele cara. Então, os autores demonstram que discutir projetos de vida com essa população vai além da simples orientação vocacional. Cara, pessoa em vulnerabilidade. Puta merda, discutir projeto de vida, não sei, eu fiquei um pouco meio sem saber aqui, Fábio. Uhum. Né? O
Só tentar lembrando de uma passagem, na época que eu estava aí na Unixul, aí tinha um projeto ProESP, não sei se ainda ele tem esse nome, antigamente chamava SAESP, depois acho que ficou ProESP, que a gente trabalhava com os meninos lá com deficiência física e intelectual. E aí tinha uma menina que era a Márcia, ela tinha PC, e uma vez um grupo de estudantes da Unixul foi fazer uma entrevista com eles e perguntou para a Márcia justamente essa questão, estou lembrando agora, qual era o sonho dela, o que ela pensava no futuro. E aí ela pegou e falou, trabalhar. Aí todo mundo falou, caramba, mas como assim? Aí Aham. refez a pergunta, mas qual o seu sonho? Quero saber qual o seu sonho. Ela falou, trabalhar. E aí eles não compreenderam, aí ela deu a lapada. Depois do trabalho, as coisas elas vão vir, elas vão acontecer. Eu preciso, nesse momento, trabalhar. Ou seja, ela estava falando da condição humana dela. E as Exato. pessoas estavam pensando justamente nessa questão para além, né? Ou ser a É. modelo, ou ser o jogador de futebol. Eles estavam meio que enviesando a resposta dela para se chegar numa concepção que eles tinham ali Aham. pré-feito, e só que eles tomaram uma lapada dela. E aí eu tentei Aham. achar aquele estudo que fizeram lá com os meninos do ensino médio, que um dos alunos também respondeu justamente isso para uma pessoa, para um pesquisador, que nesse momento ele precisa de trabalho. Como é que ele vai pensar em projeto de vida se ele não tem trabalho? Uhum. Né? Esse era o Interessante. Muito bom. princípio balizador dele. Sim, sim. Interessante. Mas eu não É, achei. talvez aqui, né, o que seria em situação de vulnerabilidade social? Também a gente não sabe exatamente, né? Uhum. Do que esse cara está falando? O que é uma pessoa de vulnerabilidade? É uma pessoa em situação de rua? É uma pessoa que mora numa favela, que não tem um barraco, que não tem banheiro? O que é essa pessoa? Então, aqui eu acho que fica uma frase meio solta, assim, sabe? Pode falar, Fábio. Não, eu acho que esse artigo ele está falando de outra coisa, ele precisava ser tirado mesmo. Quando ele está falando Ah, de tá. vulnerabilidade social, realmente está falando esse projeto de vida e tudo mais, não está falando exatamente daquilo que a gente está querendo. Tá? Ah, tá. Faltou trazer as questões sociais para essa discussão, trazer o impacto do capitalismo liberal em sua fase rentista, da inteligência artificial na substituição dos postos de trabalho. A gente falou hoje aqui da IA na escola, né? Mas o impacto da IA no mundo profissional, puta que pariu, no trabalho é muito maior, né? E aqui, então, que eu falei, ó, vocês usam aqui a fenomenologia, ok. Aqui acho que é um problema da palavra, atravessadores, ou seja, o trabalho busca coletar pistas como quais atravessamentos, eu acho que seria. Uhum. Onde vocês pensam em encontrar esse material? Já existe? Penso que poderia haver entrevistas com os jovens. Eles é que têm o que dizer. Deixa eu ver aqui. Esse trabalho opta por utilizar instrumentos de análise documental ou buscar produções de estudantes, né, abordando os planos de futuro, sonhos e projetos de vida. E a entrevista semi-estruturada com professores que realizam essa atividade pedagógica com os adolescentes. Isso já existe? Vocês têm esse lugar? Já aconteceu essa aula? Esse material existe ou não? Não existe, a gente tava, esse é o nosso dilema, por isso que eu falei, da Ah, tá. onde que a gente vai, né? Aí foi o que eu falei Entendi. para eles, a gente vai para onde? A gente vai para aquele que é mais palpável, realizável para a gente. A gente está Sim. vendo se tem essa possibilidade, né? Como eu falei, o primeiro ponto nosso era falar isso com os universitários lá. Mas a gente falou, Aham. cara, acho que é mais legal pegar a galera da escola pública. Então a gente está pensando nessa possibilidade. Se tiver alguém aí que toparia fazer essa ideia, a Uma gente das aceita. escolas que eu tô, que é do médio, que a gente está trabalhando lá, a gente teria condições de fazer alguma coisa lá, de pegar alunos lá. Não tenho dúvida que se você fizesse botasse no Google Forms, por exemplo, alguma coisa que desse, a gente mandaria lá o link E a e galera o preencheria. Marcelo, sim, o Marcelo distribuiria lá para os alunos sem dúvida nenhuma. Fácil. Ótimo. Pode pensar nisso.
Tá bom. É isso, nós falamos muita coisa aí, né? Enfim, qualificação é isso, primeira qualificação, né? É só a primeira qualificação. Pode conversar outras vezes também, enfim. Eu vou te mandar essas observações que eu fiz ali e depois a gravação, o link da gravação, tá? Porque aí o pessoal pode assistir, enfim. Beleza, beleza. Beleza? Sim. Agradeço aí realmente a leitura, a atenção, né, as considerações, os apontamentos, isso é importante, né? Eu queria que o pessoal do grupo estivesse aqui, não eu falar, né? Porque eu acho que era interessante eles terem essa experiência. A gente tem um entendimento de que a disciplina de TCC para a gente lá, ou que chama temas de pesquisa na Unip, ela está solta, ela está sem andamento, né? Então, estamos buscando, assim, de maneiras alternativas essa experiência mesmo, ou eu busquei, né, uma experiência alternativa para eles ter essa experiência de discutirem, pensar em um projeto de pesquisa. Legal. Bacana, Fabião. Legal. Foi um exercício bacana aqui para a gente também. Legal, Edivan, como sempre, sério, estudioso. Muito bom. Parabéns, Obrigado. Edivan, pela sua atuação. Parabéns aí, Fábio, de estar junto com esses meninos e puxando, não é fácil, né? Eu imagino que não deve ser fácil. A gente, assim, dentro da produção do TCC, ela se dilui entre as outras obrigações que são muito pancadas que a gente tem, né? Então, a psicologia, ela tem uma demanda de produção de relatório, de estágio, que é impressionante. Isso consome muito, né? Até a centralidade, assim, os problemas para você terminar o curso, o estágio ele ganha muito mais peso, né? Mas eu gosto dessa perspectiva do TCC, ou dessa coisa de iniciação científica, onde o projeto ele nasce mais ou menos como nasceu esse aí, a gente discutindo, a gente conversando ali na porta da sala sobre percepções que a gente teve ali, né? Então eu falei, cara, por que não pensar isso aí para o TCC? Aí eu fiz a proposta, ele falou assim, vocês querem fazer assim? Querem fazer assado? Vamos tentar escrever. Começa a escrever. A gente pegou a estrutura que é passado na disciplina de pesquisa e aí para entregar alguma coisa recentemente. E aí começou a se rabiscar sobre essas ideias. Legal. Isso aí, Fabião. Então, daqui a menos de um mês, temos o nosso encontro com o Paulo Freire. Hein? Verdade. Certo? Certo. Mas é muito legal ler depois. Eu já tinha relido recentemente, mas agora eu tinha relido meio assim, lendo, né? Agora não, estou 40 anos depois da primeira vez que eu li, e é interessante perceber algumas visões idealistas do Paulo Freire, né? Então, ele é bastante idealista na visão dele de uma certa consciência, de um certo ser humano, né? Mas é legal, vai dar uma boa conversa. Posso convidar o Alex? Claro, pode sim, sem Ele leu o dúvida. livro. Ah, legal, boa. Pode convidar sim, está sempre aberto. O Alex é o que você já tinha falado uma vez antes lá para gente? Talvez. Ele tem bastante interesse, assim, né? Legal. Está aberto para Na ele, hein? leitura. Se ele quiser oficialmente entrar no grupo, é só avisar. Beleza. Será feito o convite. Beleza. Valeu, gente. Divan, um abraço. Valeu, Obrigado, Fabião. gente. Obrigadão. Obrigadão mesmo. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.